Salve pessoal! Então, nosso próximo vídeo agora, teoria da norma jurídica, né? A gente vai ter até a prova ainda mais uns 2 ou 3 desses, tá? Eu vou detalhar aqui com vocês partes da obra do Bobbio e vou começar a explorar algumas coisinhas do Kelsen, né? E vou deixar para vocês aqui um panorama daquilo que nós discutimos aí nas sessões anteriores. Então, no último vídeo, para quem já está acompanhando lá, eu falei para vocês que o direito natural ele oferecia uma escalada e chegava em determinado momento a uma construção que era a construção do positivismo, né, do positivismo jurídico, que ia basicamente enfatizar a estrutura, a organização do direito positivo, tá? Então agora a gente começa a trabalhar efetivamente com a primeira grande estrutura científica do direito. As escolas eu vou abordar depois, então eu ainda não fiz o progresso histórico dessas escolas de direito, tá? Eu vou fazer isso no segundo bimestre, mas porque eu deixei para fazer isso no segundo bimestre porque eu preciso dessa base científica para a gente poder discutir as alternativas que a gente tem. Então eu espero que esteja ficando clara a ordem que nós temos aqui. E agora a gente vai efetivamente mergulhar um pouco naquilo que é o estudo do fenômeno jurídico em oposição a essa experiência jurídica que é sincrônica, digamos assim, que vai mudando com o passar do tempo, ela sofre transformações, né? E nós vamos começar a ver como o tratamento jurídico-cultural abordou essas questões, tá bom? Então vamos lá. O que acontece aqui? Primeira coisa, por que nós vamos abordar uma visão positivista? Como eu acabei de colocar para vocês, existe uma raiz de produção científica naquilo que nós entendemos ser o positivismo jurídico, né? Recapitulando, o positivismo jurídico, eu coloquei isso para vocês nas sessões síncronas, né? E falei antes, o positivismo jurídico é uma leitura do direito que nasce, ela surge a rigor, no início do século XX, né? Então, as primeiras produções literárias e técnicas que vão configurar, que vão caracterizar o movimento, elas surgem pelas mãos de um cara chamado Adolf Merkel e pela mão do Hans Kelsen, né? Então, a gente tem aqui dois caras que pertencem, na realidade, à escola austríaca de leitura do direito, né? E essa escola austríaca, veja que eles não são os únicos austríacos a se consagrarem como grandes teóricos, alguns deles, um deles pelo menos, se já estudaram em sociedade, na disciplina de sociedade sustentável, que é o Eugen Ehrlich, né? Só que o Ehrlich tinha uma visão muito diferente, desculpe, tinha uma visão muito diferente do que o direito era e do que o direito configurava. São diametralmente opostas, de fato, as visões da escola do direito vivo e da escola positivista, né? O direito vivo, como vocês bem viram, ele fala mais especificamente sobre a incidência bastante fortalecida de costumes, traços sociais, práticas locais sobre a aceitação de uma norma jurídica que, uma vez emanada de um grande centro produtor, um grande centro que a gente chamaria legiferante, porque está produzindo, pondo a lei, né? Acabaria buscando alojamento em diferentes culturas, né? Isso, para o Império Austríaco, era uma qualidade bastante presente, já que o Império Austríaco tinha várias tonalidades culturais, sobretudo nas regiões periféricas, mais longe de Viena, né? Então a gente vai ter várias culturas, a cultura magiar, a gente vai ter traços de culturas migrantes, muito cigano, né? E essas culturas todas elas vão recepcionar essas normas apenas na medida de suas próprias convenções, né? Então, quanto mais distante dos centros de produção da norma, e quanto mais distante dos centros de reforço normativo, mais difícil é você ter uma leitura pura da norma, ou até mesmo a aceitação de algumas normas que são literalmente descartadas por não contribuírem para determinadas práticas de vida. E vejam que isso é uma leitura profundamente implicada pelos traços, pelo desenho sociológico. E por conta disso a gente tem, evidentemente, uma inversão de valores e a gente se afasta cada vez mais dessa premissa que o positivismo coloca, tá? O positivismo jurídico, ele é derivado de uma outra escola chamada Escola de Jurisprudência Analítica de Viena. Não preciso nem dizer, a escola é de Viena, vejam que realmente as forças que estão em jogo são opostas. Aqui a gente tem uma produção que é a produção da capital do império. E essa produção, de alguma maneira, influencia
a leitura técnica que nós vamos ter aqui. Ela é uma leitura dirigida para a produção das normas, ela é uma leitura bastante dedicada à concentração desse espaço legiferante, e aqui eu quero que vocês entendam isso com muita clareza. É só por conta dessa configuração única e delicada que nós podemos ver essa edificação institucional, normativa e esse alinhamento organizacional das estratégias aplicadas pelos elementos de produção do direito. Então, veja que aqui a gente, além da gente ter uma oposição muito forte à escola do direito livre, à escola do direito vivo, a gente tem também uma arquitetura que é reforçada por uma dimensão cultural. Então, o positivismo ele não surge, o positivismo jurídico ele não surge de forma desavisada, ele não surge à toa, né? Tipo, inventei isso agora e apareceu. Ele surge em certa maneira dentro de uma dinâmica de relações. E essa dinâmica está em constante diálogo com as influências bastante pesadas de traços sociológicos, traços culturais e traços, né, antropológicos, por assim dizer, dentro da estrutura técnica e metodológica do direito. São esses indivíduos que estão concentrados nessa escola da capital austríaca, que vão olhar para as circunstâncias e vão dizer assim: olha, na verdade precisamos lembrar que a imposição da norma ela não vem a troco de nada. Ela serve para gerar uma unidade sistêmica e ela transcende culturas. Ela é racional e, por sua racionalidade, ela nos dá um objeto claro de edificação do direito, que é a própria norma jurídica. Então percebam que isso vem como resposta a essa ingerência constante da sociologia, de ciências como a filosofia moral, sobre a questão do direito, porque essas ciências são entendidas na época como ciências que vão trazer um cenário de relativização para as estruturas de poder e para as estruturas de direito. Então percebam que isso é, na realidade, um fenômeno perfeitamente encaixado no jogo de experiências de sua época, de seu período. Suscita com isso a ideia de uma universalização do direito. Esse é o mote, é o propósito central do positivismo jurídico. Tá? Então, assim, a gente põe ali a norma é o objeto central de estudo do direito de caráter positivista, e de fato é, porque é ela que vai dar centralidade, como ela é a verbalização das intenções governamentais, das intenções estruturais, ela se torna a peça central desse estudo, em oposição, por exemplo, às condições de costumes, à produção de um potencial direito consuetudinário, né, que vai ver a inserção desses costumes, desses modelos de resolução de conflitos incrustados em uma sociedade, agora para dentro do direito, das filosofias morais possíveis, das reflexões de caráter ético. Em oposição a tudo isso, surge esse objeto muito consolidado, ele acaba aparecendo como solução. Então aqui a gente tem dois aspectos já centrais, né? Um que eu acabei de colocar para vocês, que nos dá o panorama do porquê do surgimento do positivismo jurídico. E esse aspecto é justamente essa tentativa de oposição à produção sociológica do direito. Por outro lado, a gente também tem um segundo aspecto que eu comentei nas aulas síncronas, né? E esse aspecto é a possibilidade de formulação e emergência de um traço, de uma constituição, de uma condição propriamente dita, de um direito escrito, que me permite despegar a produção normativa de uma tradição oral que pode ser, potencialmente vai ser muito mais fluida. Quanto mais normas escritas eu tenho, mais objetividade eu dou para essa cadeia sistêmica. Ah, mas antes não tinha norma escrita, Rafael? Não, tinha. Só que ela não estava organizada em estruturas sistêmicas. E porque não estava organizada dessa maneira, nem estrutura sistêmica acaba sendo uma contradição em termos, se a gente for olhar tecnicamente, eu vou emprestar essa contradição por enquanto, e quando a gente chegar em estrutural funcionalismo, eu explico melhor, tá? Mas esse esqueleto do ordenamento jurídico e os mecanismos sistêmicos, ou seja, os mecanismos das peças que estão colocadas umas para as outras em sistema de codependência e de coordenação de esforços, eles não estão colocados antes da modernidade, eles não estão posicionados principalmente antes da modernidade tardia, do tempo das codificações. Então é na emergência do período de codificação que nós vamos ter, em sentido efetivo, em sentido próprio, uma produção, uma consolidação propriamente dita, dessa possibilidade de objetivização
da norma e, portanto, da formação de um objeto do direito. Então, são duas grandes frentes. A primeira grande frente aqui vai ser essa resistência a um sociologismo no direito, né? E a segunda grande frente é essa capacidade de despegar a norma e torná-la de forma crescente, cada vez mais, objetivo e objeto de estudo de uma ciência do direito. Então, a emergência dessa ciência do direito ela acaba acontecendo aqui precisamente porque nós temos, dentro desse contexto específico, uma configuração de experiências muito delicadas, né? E aqui ele emerge já como um processo, como uma releitura do fenômeno jurídico, né? Positivismo jurídico se torna a primeira visão de caráter genuinamente científico do direito exatamente por isso, como a gente colocou ali, né? Ela passa a explorar de uma maneira mais metódica o direito, ela abandona essas reflexões, só para dar um exemplo mais claro agora do método, né, que tinha ficado em dúvida lá atrás, ela abandona reflexões que, por exemplo, vão dizer: será que a norma é recebida nesse ambiente ou não? Isso não importa. O direito faz a norma para que seja recebida e é isso que importa, percebe? Então, a construção metodológica do direito ela não vai contar necessariamente com a recepção de uma norma em um espaço, com a leitura da norma, não necessariamente com a interpretação possível dessa norma, isso a gente vai discutir com mais detalhes depois, mas vai contar com a ideia de que ela está encaixada ou esteja encaixada em um sistema e esse sistema vai vir a se colocar de forma objetiva para o seu espaço. Tá? E aí nós começamos a estudar essa norma nesses encaixes, quer dizer, o que ela presume que vai acontecer, como ela determina comportamentos, como ela transforma esses comportamentos em comportamentos obrigatórios, que modalidades de comunicação de comportamentos desejados ou indesejados uma norma tem, e assim por diante. E aí nós começamos a formular esse método que tem traços analíticos, bebe das fontes sistêmicas e dentro desse contexto analítico tem um rincão muito específico que é chamado de deontológico, né? Deontologia sendo o estudo da regra pela regra, beleza? Então aqui a gente começa a ter os traços mais específicos desse positivismo. Dito isso, nós podemos agora começar a analisar uma das forças que mais vai influenciar a leitura do positivismo jurídico e dos neopositivistas, como por exemplo Bobbio, tá? Hum. E eu me concentro especificamente na linguagem. Aí vocês vão me dizer assim, poxa, mas você não acabou de falar que a gente estava extraindo métodos não jurídicos da exploração do direito? Sim, só que nós temos um problema. Para a gente conseguir fazer a depuração metodológica do direito, é preciso que a gente olhe, em primeiro lugar, se o direito é portador de uma linguagem autônoma e se essa linguagem autônoma é capaz de traduzir as angústias que começam a surgir dentro da ciência do direito. Perguntas dentro da ciência do direito como, por exemplo, qual é a estrutura interna de uma norma? Como uma norma pode ser obedecida? O que efetivamente uma norma representa quando ela é posta? Como essa norma pode ser aplicada pelo Poder Judiciário por um juiz? A gente teve discussões muito interessantes aí no final da semana que nos permitiram ver, inclusive, alguns olhares de caráter de crivo mais normativista que está mais alinhado com o positivismo, né? Alguns até transcendem o limite do normativismo positivista e vão cair num normativismo exegético, que é mais antigo e que tem um rigor muito maior na aplicação das decisões judiciais. Então, assim, a gente tem aqui todo um universo, todo um traço, todo um desenho que nos permite, de alguma maneira, comunicar e estabelecer dentro do contexto específico do positivismo uma série de perguntas. E as respostas para essas perguntas elas podem às vezes nos confundir, porque a depender do discurso que nós visitemos, nós vamos ter leituras muito diferentes. Por exemplo, se eu pergunto para vocês assim, olha, como é que a norma jurídica se impõe? Né? Sob uma perspectiva puramente jurídica, nós vamos dizer assim, ela determina dentro de sua estrutura uma sanção e essa sanção dá cogência à norma, né? Então, ou seja, ela determina a capacidade de eu premiar uma pessoa que segue uma conduta, punir uma pessoa que não segue uma conduta. Isso é uma sanção, isso são duas modalidades de sanção, tá? São respostas à obediência ou desobediência de uma conduta normativa específica. Isso é a resposta jurídica. Porque eu faço isso, essa norma agora passa a ser imposta. A pessoa ou fica com medo de ser punida, ou ela busca esse prêmio, e agora ela passa a explorar isso de uma maneira mais ativa, mais rica, mais engajada, percebem? Seja por medo, seja por um anseio. Vou dar um exemplo aqui. Né? Quando uma pessoa comete homicídio, ela pode enfrentar uma pena de reclusão. Ou seja, ela pode ser presa em regime fechado e acabou-se. Né?
E aí vocês têm, então, uma situação em que existe uma sanção de caráter negativo, né, uma punição, e essa sanção de caráter negativo deveria remover o estímulo para a prática de determinada conduta. Né? Do outro lado, eu posso ter sanções positivas ou afirmativas. O que é uma sanção afirmativa? Né? Depois eu vou entrar em detalhes sobre o que significa sanção, como é que ela está encaixada, mas só para a gente ter o exemplo. Uma sanção positiva ou afirmativa pode ser, por exemplo, oferecer abatimento de imposto de renda para quem faz doação. Isso existe. Né? Uma empresa vai lá, cria um programa, uma fundação, faz doações, faz trabalho caritativo, pode abater certos valores do imposto, não do imposto de renda ainda, mas pode abater certos valores de uma série de impostos, né, que a empresa tem que pagar, de circulação de serviços, enfim, seja lá do que for. Enfim, seja lá do que for, né? Isso vocês vão ver lá em direito tributário, não é muito minha praia, mas vocês vão ver isso lá em direito tributário depois. E então, assim, essa questão, eu tenho uma sanção afirmativa possível, eu estou premiando a pessoa, ou a pessoa vem negociar comigo uma dívida tributária, eu falo, eu vou abater a tua dívida, já que você veio negociar comigo, está querendo pagar, eu vou abater um pedacinho aí. Isso também é uma sanção afirmativa ou positiva, né? Então essas coisas, elas estimulam ou coíbem determinados comportamentos. Isso dá cogência. Agora, o que significa essa cogência? Como eu coloquei esse gatilho ali, o Estado agora pode agir para premiar ou pode agir para puxar a rédea, pode agir para punir. Mas só pode fazer isso porque a lei determinou, percebe? Porque a norma determinou. O que acontece então? Se eu for olhar a resposta pelo discurso jurídico, eu tenho esses conectores e a cogência, ela vai me permitir trabalhar esses canais sancionatórios. Se eu olho de fora, então vou pegar aqui um exemplo de um cara chamado Gerhard Husserl. O Gerhard Husserl era filho do Edmund Husserl, tá? O fundador, né, o pai da fenomenologia, no sentido filosófico. O Gerhard Husserl, apesar de ser jurista, tinha uma visão muito filosófica do direito. E ele usava o seguinte discurso, que é um discurso puro da filosofia da linguagem, de uma linha da filosofia da linguagem, mais especificamente, chamada realismo maciço. E ele dizia assim, o direito não é nada. Ele dizia, o direito é só linguagem, e essa linguagem só pode ser obedecida na medida em que todos convencionamos obedecê-la. A cogência não é nada. Se eu decidir que não obedeço, ela não é nada. Perceberam a diferença? No discurso jurídico, a cogência vem da sanção. No discurso gerhardiano, aqui no discurso, né, do Gerhard Husserl, ele vai dizer assim, cara, isso aí não é nada. Isso é só uma convenção. E aí eu tenho que entender que isso é só um jogo e é vazio, destituído de essência. Então, basicamente, ele, num tapa, ele destruiu tudo que a gente construiu aqui dentro. Então, existem discursos diferentes e cada discurso parte dos seus próprios pressupostos. Claro, se eu for pegar o que o Gerhard Husserl fala, eu posso voltar a beber das fontes do Edmund Husserl, né, o pai dele, e posso tentar entender isso no encaixe de um discurso científico. E aí eu lanço em dúvida se o direito é uma ciência ou não. Né? Foi uma luta, uma disputa muito intensa na obra do Edmund Husserl, saber se as ciências humanas efetivamente tinham um filtro científico, um crivo científico, e tinham na leitura dele, sem dúvida alguma, mas de uma maneira muito diferente do que as outras ciências tinham. Percebem? Cada discurso vai me levar a conclusões diferentes, porque cada discurso tem a sua própria coerência. Então é preciso entender que linguagem eu estou utilizando e que base discursiva eu estou produzindo. Tá? Por isso, nós voltamos à raiz de toda a linguagem. Nós passamos a entender que, de certa maneira, caras como o Gerhard Husserl, o Levelin, caras que são tão envolvidos ali naquilo que a gente chama de realismo jurídico, tinham uma certa dose de razão. Tá? Inclusive, o próprio Kelsen, enquanto positivista, trava diálogo com essas mesmas premissas, que depois, na Escandinávia, por exemplo, e nos Estados Unidos, vão ser profundamente questionadas e revistas, gerando movimentos como o realismo linguístico, o realismo psicológico no direito. Tá? Mas o Kelsen, ele ainda firma a base dele nessa leitura positivista, né? E ele vai dizer para nós que existe, de fato, uma dimensão linguística no direito. Só que a linguagem do direito ela é tão peculiar que ela opera por bases muito diferentes daquelas que estão postas para as demais linguagens. Então, a partir do momento em que eu destaquei a realidade de um comando, para que essa realidade de comando passasse a existir de forma autônoma, eu ignoro todas as explicações sociológicas e psicológicas que dizem lá pelas tantas. Eu preciso me engajar na convenção para que a convenção funcione. Eu preciso acreditar na lei para que a lei seja obedecida, para que eu vá obedecê-la. Isso morre como pressuposto. O que o Kelsen está dizendo pode até ser, mas eu deixo isso para que psicólogos expliquem por que as leis são obedecidas, porque é um fato que são.
Eu deixo isso para que o sociólogo explique qual é o papel do direito na sociedade, porque ele tem um papel e ele é obedecido muitas vezes. Às vezes não, mas muitas vezes é. Né? Vocês vão ver lá em sociologia, por exemplo, né, com Flávio, Laplace já não viram o conceito de anomia. Né? Então esse termo grego, anomia, vai representar para nós, uma releitura de momentos e situações, condições sociais e históricas em que nós não temos a aplicação de normas, em que literalmente não tem um nomos, um espaço de normalização do comportamento social. E a consequência imediata é que você também não tem obediência às estruturas normativas. E aí, né? Percebem onde eu quero chegar? Então o que ele está dizendo é, olha, isso não me interessa, eu não estou interessado nessa esfera do porquê obedece, porquê não obedece. Eu estou interessado em saber como a estrutura gera potência para ser obedecida e como essa estrutura consegue se alinhar coerentemente em si mesma. Esse é o meu discurso, essa é a minha linguagem, essa é a linguagem científica do direito. O resto eu deixo para que outros cientistas trabalhem. Eu vou trabalhar essa ciência aqui, né? É mais ou menos como dizer, olha, por exemplo, né, é mais complicado que isso, né? Se a gente for olhar o olhar de ciência de hoje, é bem mais complicado que isso, mas é como dizer, olha, um geólogo ele pode até ter pontos de cruzamento, pontos de tangenciamento na produção científica dele com um biólogo, né? Pode ter, mas isso não significa que os dois precisem necessariamente assumir pressupostos e misturar as ciências, né? Qual é a solução que existe caso você precise fazer isso? Você gera ciências novas, você constrói ciências novas que trabalhem suas próprias bases, seus próprios métodos e mesclem elementos das ciências anteriores e vão se construindo sobre ombros de gigantes aí, né? Eu posso falar, por exemplo, hoje em dia em planetologia, que vai usar física, vai usar geologia, vai usar biologia, vai trabalhar a teoria dos ecossistemas, né? Da mesma forma, no humanismo, por exemplo, eu abandono aquilo que se chama um dia de filologia, que era o estudo da cultura a partir de determinados traços ou discursos linguísticos, e eu passo a substituir isso aí por um estudo etnográfico, por um estudo antropológico, por um estudo sociológico. A filologia ela deixou de existir como ciência autônoma. Né? Ela se esmigalhou em várias outras ciências. Acontece? Acontece, faz parte da história da construção e da produção das ciências. Tá? Pois nós vamos aplicar isso ao conceito de experiência jurídica, para entender se o positivismo jurídico faz parte da experiência jurídica, se ele tem contato com explorações fenomênicas, eu acredito que sim, né? Se ele é exclusivamente de um campo ou de outro, isso eu acredito que não, ou se ele mescla realidades. Eu acredito que toda linha de pensamento jus-filosófico ou jus-teórica, né? Toda linha de pensamento jus-filosófico ou pensamento jus-teórico, trafega por ambos os campos e traz uma expressão cultural a partir disso. Por isso que eu coloquei aquela teoria tríplice lá no começo para vocês, tá? Vocês estão vendo a extensão, né? Olha que eu estou no segundo slide, já faz acho que uns 20 minutos que eu estou falando para vocês terem ideia. É um tema complexo? Isso aqui é a base da ciência. Então é complexo mesmo, não tem problema. Mas vocês vão tirar de letra, porque ao mesmo tempo em que ele tem suas complexidades, ele não é difícil de entender, tá? Então, assim, aqui vocês têm esses exemplos, né, todos, e a gente agora entende que existe, sim, de fato, uma linguagem específica para o direito. E o Kelsen, na raiz do seu pensamento, eu não estou falando do Bobbio ainda, porque o Bobbio se serve, ele bebe das fontes kelsenianas e de fontes que o próprio Kelsen usou também, né, como a gente já vai discutir. Mas o Kelsen, ele está basicamente, então, pensando como é que eu vou mostrar que existe essa linguagem, como é que ela funciona, como é que ela opera, tá? Para a gente entender o que o Kelsen fez, vamos tentar entender aqui muito rapidamente o que significa falar sobre linguagem e onde que o Kelsen quer chegar. Tá? Esses três elementos eles explicam as visões. Aqui eu não vou ter tempo, evidentemente, de falar, dá um curso inteiro isso aqui só, né? Eu estudei, quando eu fui estudar isso aí lá eu entrei de picão lá, por ato gracioso do professor Breno Hacks, né, que me permitiu entrar nas aulas dele, eu fui assistir o curso de filosofia da linguagem dele. Assim, são 3 semestres e é um curso que não se acaba nesses 3 semestres, ele é um curso complexo, né? E o professor Breno, muito habilidoso, inclusive, conseguia apresentar uma introdução em 6 meses desse curso. Então, lógico que eu não vou ter tempo de fazer isso, nem o talento que o Breno tem, tá? Então, assim, eu só me sirvo aqui de algumas observações para contar um pedacinho da história, de uma história mesclada, misturada aqui, da filosofia da linguagem com a linguística, só para vocês terem uma ideia geral, tá?
Veja, a exploração da linguagem enquanto objeto de estudo ela é bem antiga, né? Então, se a gente consegue olhar lá atrás, né, se a gente for olhar só para a tradição filosófica e intelectual que nós temos aqui como sedimentada no Ocidente, a gente pode olhar por cima do ombro e descobrir desde os gregos uma discussão intensa sobre esse assunto. Eu não vou ficar fazendo esses rebusques históricos, esses rocamboles históricos aqui para vocês, tá? Isso não me importa agora. Seria interessante caso a gente estivesse se dedicando só à filosofia da linguagem, né? Então, por isso eu fiz, por exemplo, uma exploração que vem desde os gregos até hoje no que diz respeito ao direito natural, mas eu vou deixar de lado aqui, porque senão vira só enfeite, penduricalho. O que me interessa mais especificamente é o momento na modernidade em que nós começamos a entender dicotomias, ou seja, divisões em duplas, né, em pares intimamente ligados, no estudo da linguagem. Isso começa com um cara chamado Ferdinand de Saussure, né, que vai ser o ancestral da linguística que nós temos hoje, que nós lemos hoje, isso os professores que trabalham com vocês produção de texto, né, que são, por exemplo, o Iulo, o Costa, eles podem falar muito melhor do que eu, como linguistas que são, né? Mas essa exploração da linguagem, essa exploração do pensamento linguístico, ela começa justamente quando o Saussure vai colocar para nós que existem bifurcações e nós devemos compreender a linguística enquanto uma ciência que se aloja em determinados lugares dessas bifurcações, dessas dicotomias. Então ele fala, por exemplo, olha, existe evidentemente uma dimensão física da fala, da linguagem, mas existem dimensões que transcendem esse espaço, né? Eu posso, ó, por exemplo, eu estou ouvindo um avião passar, né? Aqui, eu estou ouvindo só o avião de passagem para o aeroporto aqui por cima, bem distante. O fato de eu ouvir o avião é físico, né? Então as leis da física determinam a produção do som, do ruído das turbinas, eu posso ouvir esse ruído. Não soubesse eu o que era esse ruído, eu não saberia dizer que era um avião passando. Mas porque existe uma dimensão que transcende a física, que é a dimensão de significação, eu sou capaz de entender isso. Dentro da dimensão de significação, nós temos várias outras dicotomias também, uma delas que é a da língua e da fala. A dicotomia língua-fala vai basicamente determinar que existe uma tradição e uma estrutura formal para o idioma, mas ao mesmo tempo existe uma coleção de eventos, de elementos históricos e transformadores desse idioma que estão em constante dinamicidade, né? Assim como existe uma linguagem escrita e uma linguagem oral, né? Eu posso, por exemplo, trabalhar uma linguagem escrita que tem perenidade temporal e uma oralidade, como tem em uma das aulas síncronas essa semana, que tem essa fugacidade e se esvai, né? Claro que na época do Saussure, né, que era lá século XVIII, ele não fazia ideia de que nós poderíamos gravar a fala, né? Então, isso muda um pouquinho o jogo, muda um pouquinho a nossa leitura, mas não, né, não vem ao caso discutir isso. E dentro dessas dicotomias, a que mais nos importa é a dicotomia que ele chega para tentar entender o processo de significação. Ele vai dizer que o processo de significação, veja, por que existe uma dicotomia? Porque o processo de significação ele é como se fosse uma moeda, é como se fosse um todo que pode ser observado por esses dois ângulos. Tá? Não é nem que ele tem dois lados, mas ele pode ser olhado por duas perspectivas, quer pela perspectiva significante, quer pela perspectiva do significado. Mas o que são significante e significado? O significante é todo termo, toda locução, toda expressão, toda palavra que eu uso para trazer um objeto ou uma ideia à presença do discurso. Tá? Então, se eu falo xícara, eu posso dizer que vocês podem mentalizar o objeto, tem uma ideia do objeto. Né? Tá aqui, ó, né, minha xícara preta. Então, a xícara está aqui, eu evoquei a ideia da xícara, o próprio objeto, através da fala. Se eu dissesse me passe a xícara para alguém, a pessoa poderia me dar a xícara porque eu evoquei a xícara com essa palavra. Isso é um significante. Tá, mas o que é o significado? A ideia da xícara ou a própria xícara a qual eu me endereço? O conjunto de todas as xícaras materializadas, por exemplo. Tá? Isso é significado. Essa relação ela é indissociável, a linguagem ela só serve para isso, né, grosseiramente falando. Não é que só serve para isso, mas a função primordial da linguagem é fazer isso, né? É trabalhar nesse traço, nessa dimensão comunicacional, esse jogo de solicitações, choques, composições, desenhos, agregações. E por conta disso, por conta dessas somas, por conta desses resgates, a linguagem ela está sempre vinculada, né, a esse jogo que não é só um jogo da sua própria produção, mas é também um jogo interindividual. Né? Ele é um jogo das coletividades, é um jogo das pessoas, é um jogo do diálogo, é um jogo da presença de um receptor da linguagem. Aí a gente entraria numa outra teoria, que é a teoria da comunicação, não vem ao caso discuti-la aqui, a gente vai chegar lá na frente a discutir esse troço quando a gente chegar no Habermas, a gente vai discutir a teoria do agir comunicativo e como ela afeta o direito, né? Porque existe toda uma
leitura jurídica com base nisso que o próprio Habermas propõe, né? Enfim. Então, assim, o que acontece é que essa visão ela acaba sendo um rudimento para outras visões. Veja que aqui a gente faz assim. De novo, eu não vou ter tempo de contar a história toda, ela é muito longa, muito complexa. Eu diria até não tão complexa, mas longa. Né? Ela tem um monte de pecinhas. Né? Então não vem ao caso dirigir isso agora. Mas de um lado a gente vai ter a exploração da linguística, né? Que vai ter daí você vai partir lá para a leitura dos formalistas, vai partir para movimentos construcionais, os desconstrucionismos, o escambau 4, e do outro lado você vai ter a filosofia. Né? E a filosofia vai pegar esses conceitos e ela vai tentar analisar com mais cuidado. E aí ela vai pensar assim, pera, mas no sentido filosófico eu não posso resumir a experiência da linguagem a isso. Né? A linguística está tentando isolar um objeto de estudo, mas o filósofo pensa, pera, eu não consigo trabalhar desse jeito e eu preciso necessariamente vincular esse negócio a uma terceira dimensão que essa linguagem tem. Que é justamente a dimensão que liga essa linguagem a todos os pontos aos quais ela faz referência quando ela aparece. Se eu falo xícara, eu só consigo fazer vocês entenderem o que eu disse porque existem xícaras na nossa cultura. Outras culturas que têm xícaras com outros formatos teriam dificuldade para compreender esse conceito, talvez. Não identificariam isso aqui como uma xícara. Ou outro exemplo, né? Isso é interessantíssimo. Se você pegar lá, por exemplo, o Império Songhai, né? O Império Songhai ele é chamado dessa forma por um convencionalismo. Mas chamar de império é uma coisa complicada, porque império é um conceito eminentemente caucasiano e europeu. É emprestado. Você fala império, talvez eles não entendam. Né? Se talvez eles não entendessem, né? Porque império não existe mais, mas talvez eles não entendessem essa palavra império. Né? Então é emprestado. É como falar, por exemplo, do reinado de Shaka, né? Entre os Zulus. O reino dos Zulus. Era um reino. É difícil dizer, a estrutura política, a estrutura hierárquica e funcional deles não era bem essa. Né? Mas no diálogo com o governo vitoriano era assim que ele era tratado, como um rei. Né? Porque era o que se entendia, era o que se conhecia. Percebe? Então a linguagem ela tem essa outra dimensão que é a dimensão das referências, que podem ser internas à linguagem, e aí elas vão ser chamadas efetivamente de referências, né, como o Ogden e o Richards vão colocar na teoria deles, ou elas podem ser materializadas, elas podem estar no mundo, e aí elas vão ser chamadas de sentido. Né, elas não vão ser chamadas, mas vão conceder a produção dessa noção chamada de sentido. Né? Então, se eu digo, por exemplo, a referência basicamente ela vai dizer assim, olha, para você entender o que é uma xícara, você tem que saber o que ela significa, tem que olhar a referência que ela constrói com outras palavras. Né? Então, é basicamente essa leitura interna, a própria estrutura do pensamento, a própria estrutura da linguagem. O sentido não, ele é referência apresentada para o mundo, né? Ele nasce de referências do mundo. Então, se eu digo, por exemplo, me dá uma laranja, no lugar em que eu tô, pode ser que a vizinha me escute e ela pegue no pé de laranja que tem bem aqui na minha frente uma laranja, arranque e me jogue. E ainda faço uma careta, porque estão todas verdes, né? Porque não é época, né, delas. E tem uma só ali que está começando a alaranjar. Então, assim, o que significa é que o que isso significa no final das contas é que eu tenho como desenho, como traço geral dessas relações, um encaixe na realidade. E dependendo do jeito que eu fale, do lugar que eu fale, desculpe, de como eu fale, a compreensão vai ser diferente. Se eu digo para vocês, vamos fazer uma mesa redonda, vocês vão querer sentar ao redor da mesa para discutir. Se eu falo para um marceneiro, vamos fazer uma mesa redonda, pode ser que ele comece a tirar medidas e procurar madeira. Né? Grosseirissimamente falando aqui, mas seria mais ou menos essa ideia. Né? Se eu falo, meu Deus, isso é um tijolo, vocês provavelmente vão pensar em livros. Né? Agora, se eu digo, meu Deus, isso é um tijolo, quando eu estou movendo coisas numa mudança, pode ser que eu esteja me referindo ao peso de algo, que não precisa ser um livro. Né? Ou se eu digo, meu Deus, isso é um tijolo, um pedreiro, um mestre de obras, um engenheiro numa obra, eles podem levantar a sobrancelha e dizer, e daí? Claro que é um tijolo, eu estou colocando ele para montar uma parede. Qual é o problema? Né? Percebem? Então, assim, é um pouco isso. A linguagem ela vai, inclusive, operar transformações de significados dependendo da direção que a fala recebe por conta do entorno. Tá? Ou dependendo daquilo que eu construí segundo toda a minha armação lexical. Eu prefiro aqui o conceito de sentido que é mais familiar a nós. Por quê? Porque a depender do lugar em que a norma cai, ela vai gerar um sentido diferente, vai ser lida de forma diferente. E esse é o nosso ponto central. Tá? Veja,
Com base nisso, o Kelsen ele vai começar. Aqui eu vou falar um pouquinho de proposição prescritiva e proposição normativa, ou proposição jurídica, como o Kelsen chama, né? Tem uma teoria chamada teoria do fato gráfico, que um colega desenvolveu, que eu acho interessantíssima. Eu particularmente não concordo muito com a base, mas o desenho da teoria é muito elegante. Desenvolveu tem uns anos já, né? Essa teoria dos fatos gráficos, que vão explicar um pouquinho o que significa a proposição normativa, né? Vai dizer assim, existem fatos gráficos abaixo e para além da norma, e eles são traduzidos em descritores, né? E esses descritores formam a proposição. Eu não penso muito assim, né? E ele fala, no núcleo da norma está um fato gráfico, né? Está uma versão ideal do fato, por assim dizer, né? Eu não vejo assim, dessa forma, né? Mas é uma possibilidade de leitura, tá? Enfim, a gente vai discutir isso em tempo. E aí o que acontece? Uma proposição, ela aparece, eu fiz essa definição nas síncronas, perdão, para vocês, e uma proposição ela pode ser definida basicamente como uma sentença, uma frase, uma oração, que coloca para a gente, em determinada medida, uma estrutura mínima, e essa estrutura mínima é uma estrutura de descrição. E eu falei para vocês que essa estrutura mínima é muito parecida com as sentenças com as sentenças construídas ao redor de verbos de ligação no português, né? Então eu tenho lá, por exemplo, um sujeito, um verbo de ligação e uma construção predicada, né? Então eu vou ter um predicativo do sujeito ali no caso, né? Então eu vou ter sujeito e predicado, que seria o verbo de ligação mais predicativo do sujeito, e aí eu vou ter esse predicativo do sujeito e vou ter um núcleo para ele, aquela coisa toda, né? Então pode ser ali, mas como assim verbo de ligação? Né? Os verbos de ligação ser, estar, permanecer, que a gente vê lá na gramática, né, no português. No nosso caso, o único verbo de ligação que interessa é o verbo ser. Tá? Por que isso? Porque é ele que vai acoplar ao sujeito uma qualidade específica que eu quero evocar, né? E eu expliquei para vocês lá na síncrona que era o seguinte, eu posso pegar qualquer coisa e trabalhar dessa forma e posso reduzir teoricamente na leitura do filósofo. Também não sou assim muito fã dessa leitura, prefiro as leituras pós-wittgensteinianas, mas isso não vem ao caso agora. Na cabeça, por exemplo, de um Russell, na cabeça de um Quine, é possível reduzir esses elementos sempre a proposições. Então eu posso dizer assim, olha, eu estou com uma xícara preta tomando café. Aí eu posso dizer como é que eu posso reduzir isso? Eu posso dizer há algo. Esse conector não é uma proposição, ele é só um elemento, uma peça para a lógica proposicional que eu vou empregar. Então há algo. Eu coloco um E invertido e um E invertido e coloco ali uma letrinha. Então, por exemplo, um E invertido com um Azinho do lado. Existe algo, né? Então há algo que existe, ou existe algo. Esse algo é uma xícara. Então eu coloco Azinho, aí eu ponho o verbo de ligação ser, é uma xícara. E aqui xícara é qualidade de algo. Aí eu pego essa xícara, porque esse algo, né, ou seja, isso que a gente chama esses elementos descritivos indefinidos, eles me permitem encaixar qualidades que vão virar sujeitos. É a dinâmica dessa proposição. Tá? Ela funciona desse jeito e serve para isso. Então, esse algo é uma xícara. Eu pego agora, xícara. A xícara é preta, certo? E aí eu posso dizer assim, né? A xícara é continente. Então, tudo que é continente tem um conteúdo, né? Então, há algo, esse algo é conteúdo. O conteúdo é café. Perceberam? Eu estou reduzindo tudo a proposições. Eu consigo fazer isso. Eu consigo esmigalhar o discurso e reduzir a proposições. Misericórdia, Rafael, para que serve isso? Simples. Isso serve para tentar definir o nosso olhar. Tá? Na cabeça desses filósofos da linguagem é assim que a gente pensa. Francamente, eu tenho sérias dúvidas. Eu acho que nós fomos treinados a pensar desse jeito por uma série de razões que não vem ao caso aduzir, que vocês vão ver em pensamento filosófico. E que voltam para um culpado primordial na modernidade, que é chamado Descartes. Tá? Enfim, o fato é que a gente consegue sempre olhar para um objeto e a gente vai tentar explorar esse objeto sacando as qualidades dele. Né? E a gente vai usar essas qualidades de várias formas. Então eu vejo o objeto, olha, a xícara é preta, né? O café, né, o que tem dentro da xícara é café. Pronto, né? E aí essas definições, portanto, elas me dão uma base descritiva da minha realidade para eu começar a operá-la, para eu começar a explorá-la. Tá? Isso é uma proposição. Veja, o que é uma proposição jurídica, né, ou proposição normativa? Esse é um outro ponto interessante. Se eu tenho dois discursos separados, como eu acabei de falar, então eu tenho proposições gerais e proposições
jurídicas ou normativas. Por que eu preciso disso, Rafael? Porque se eu olho, por exemplo, para essa xícara de acordo com as relações materiais que ela me dá, eu vou olhar cor, textura, peso, densidade, a rigidez ou dureza dela, né? Eu vou olhar para essas qualidades, a relação dela com outras coisas e assim por diante. No âmbito jurídico, se eu for falar, lembrem lá do que a gente estudou lá no início da teoria das fontes, lá na síncrona de teoria das fontes. Se eu vou falar sobre a existência jurídica disso aqui, esse objeto acabou de mudar de natureza, em termos discursivos. E agora essa xícara é propriedade. Percebem? Ela é um bem móvel, ela é propriedade. Ela tem proprietário, ela tem valor. Sim, ela tem uso, ela tem valor patrimonial e valor afetivo. A mesma xícara que o Rafa usa. Se quebrar essa xícara, não é só o valor material dessa xícara, é o valor afetivo. Poxa, essa xícara que eu ganhei da minha esposa, que eu uso para tomar café todos os dias, logo essa xícara, para que foi quebrar? Perceberam a mudança súbita? A proposição jurídica pega essa mesma estrutura e redesenha essa estrutura para dizer o seguinte: há no direito uma base descritiva. Essa base descritiva não opera pelas regras da realidade material, mas opera pelas regras da realidade jurídica. Perceberam a jogada? E aí nós começamos a desenhar o que nós chamamos de uma proposição jurídica ou proposição normativa. Mas, Rafa, você falou agora há pouco que o objeto central de estudo do direito é a norma jurídica. De fato, para o positivista é. Como é que isso encaixa no positivismo? Simples. A proposição jurídica ou proposição normativa, ela vem logo abaixo, digamos assim, da norma jurídica, e é ela que vai definir as qualidades ou elementos internos que compõem essa norma jurídica. De modo que eu não vou olhar primeiro para a proposição normativa, eu vou olhar primeiro para a norma, e desde a norma eu vou tirar os elementos existentes na dimensão jurídica e vou colocar essas definições em termos proposicionais. Eu não vou explicar primeiro o que é homicídio para depois estabelecer a tipificação do homicídio. Primeiro eu tipifico e depois eu explico exatamente o que é. Vocês viram lá em alguns grupos, a gente fez uma discussão rápida sobre procedimento abortivo, em um ou dois, a gente vai fazer isso nos demais na semana que vem. Nós fizemos uma leitura rápida dos artigos 124 a 128 do Código Penal. E esses artigos, eles trazem para nós descrições bastante variadas sobre o significado dessa prática chamada aborto. Né? E aí ele vai explicar, né, que o aborto tipificado é o aborto que a pessoa auto-inflige, ou é o aborto infligido por meios cirúrgicos, quando você chama outra pessoa para fazer o procedimento abortivo. Percebem? E aí é pior se o aborto for praticado sem consentimento da parturiente, sem consentimento da mulher grávida, né? E aí vocês têm toda essa teia de relações, né? Isso aí, veja que não houve uma definição do que é aborto, mas ele está solicitando definições subjacentes que vão aparecer nas proposições jurídicas. Existem práticas mecânicas que definem o aborto, então a remoção da criança que está sendo do aglomerado celular, se alguém preferir nessa definição, né? Pontuaram isso numa das sessões, falaram assim, por que um monte de células teria direito? É complicado, isso nós estamos discutindo nas síncronas, eu vou deixar para lá, tá? Por enquanto, para esse momento. Mas então o aglomerado celular, ou feto, ou embrião, ou criança, né, vai ser retirado por meios medicamentosos, ou por meios cirúrgicos, ou por meios mecânicos, a partir da extração, mas também pode acontecer de forma autônoma natural devido a choques, desequilíbrios fisiológicos. Percebam a complexidade da definição. Tudo isso é uma construção de proposições jurídicas. Mas, cara, você está falando sobre definições médicas. Sim, às vezes as proposições jurídicas, as médicas, as proposições jurídicas, as sociais, elas vão coincidir. Às vezes não. Tá? Mas como assim às vezes e às vezes não, Rafael? Você está me dando uma definição médica nesse caso, que outra definição eu usaria para definir aborto? Cara, o direito, e essa é a grande sacada, quando o Kelsen inaugura essa separação dos discursos, ele está basicamente dizendo o direito, ele opera por fatores e bases independentes, meu amigo. Eu posso dar a definição que eu quiser. Se eu quiser dizer que chutar 3 vezes uma lata na rua é transporte ilegal de lixo, eu posso dizer. Mas é absurdo. Não me interessa se é absurdo ou não. Logicamente eu posso. Linguisticamente eu posso. Perceberam? E essa é a questão. Como o direito quer oferecer cogência, ele pode. Se ele quiser, e é sensato que faça, ele vai fazer essas definições coincidirem com definições de outras ciências. Por isso que Kelsen falou, eu não vou estudar esses temas.
Eu vou estudar como o direito constrói a linguagem dele, como o direito constrói o comando. Mas isso também não significa que eu repudiei completamente aquilo que está lá na outra ciência. Eu não repudiei. Eu não lancei para o lixo. Não é assim. Perceberam? Mas eu não vou participar da produção do outro cientista. Eu vou visitar o outro cientista e trazer o conceito. Só. Perceberam? Por isso a gente diz que existe um encerramento metodológico e epistemológico na carta de produção kelseniana. Ele não abre diálogo para outras ciências no sentido estrutural da sua, mas ele recepciona na forma de conteúdo, né, no modelo de conteúdo, esses elementos. Perceberam? O Helmsley explica melhor esse desnível. Né? Significa dizer que o Kelsen está mexendo na forma de expressão, né? Ele está mexendo na forma de expressão como algo diretamente acessível ao direito, não necessariamente na forma de conteúdo. Tá? Eu não gosto de usar o termo forma porque dá a impressão que o Kelsen era um formalista e ele não era. Isso a gente vai entrar em detalhes, né? A gente vai entrar em detalhes nisso quando estudar mais a fundo a teoria autônoma dele, for entender o que é a norma fundamental hipotética com detalhes, for entender a dinâmica jurídica, lá a gente vai explorar isso com mais cuidado. Tá? Vai ser logo depois disso aqui. Então, assim, a gente tem todo esse contexto, toda essa leitura, né? Eu sei que eu estou alongando essa aula de hoje aqui, mas eu peço a paciência de vocês, porque ela é mais longa mesmo, né? E aí, dentro desse contexto das proposições, né, veja que eu não cheguei ainda em proposição prescritiva, que é, na realidade, um tipo de proposição jurídica ou proposição normativa, né? E que o Bobbio privilegia, por entender que é uma teoria mais sólida. E aí você tem lá 3 funções possíveis dentro das proposições jurídicas, né? Uma delas é a prescritiva, uma delas é a expressiva e uma delas é a descritiva. Né? Até aqui eu mesclei, falei que a proposição jurídica ou proposição normativa tem talvez aí um encargo muito mais pesado no sentido específico de uma descrição, talvez da expressão de um sentido. E de fato, para mim tem, né? Ainda que o processo prescritivo seja importante também. O que acontece, eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer isso no próximo vídeo, né? O que acontece é que você pode pegar qualquer norma e você pode escangalhar ela em várias proposições. Então, por exemplo, se eu digo, olha, eu tipifiquei homicídio. O que é homicídio? Matar alguém. Eu tenho uma proposição descritiva, matar alguém, né? Seria interessante, eu não vou fazer isso agora, porque eu acho que é muito cedo para a gente fazer, mas seria interessante mais para frente, se a gente tivesse oportunidade, entrar um pouquinho na questão da lógica proposicional que está aí atrás, né? O que acontece é esse matar alguém, basicamente ele me deu um verbo no infinitivo, que é uma função, ele é um funtor, perdão, uma função. Ele me deu esse alguém que é um funtor, né? Que é basicamente um elemento que está ligado a essa função. Esse alguém ele é genérico, ele é um elemento guarda-chuva, ele é fixo, né? Então ele não é variável, ele é constante, mas ele abriga muita coisa. Tá? Alguém pode ser qualquer outro ser humano consciente que, né, vai matar uma pessoa. Perdão, alguém pode ser qualquer ser humano que morra, né, que acabe caindo na mão de outra pessoa que vai matar. Então esse matar alguém está colocado dessa forma. Isso ele está construindo aqui uma proposição descritiva. E veja que ela é bem genérica, né, ela é bem aberta. Tá? Eu posso trabalhar, no entanto, caracteres expressivos, né? Quando eu vejo o ensemble todo da norma, eu posso perceber que eu quero, evidentemente, proibir, que essa não é uma conduta bem-vinda. Aí existe uma proposição expressiva, ela está mexendo com o sentido. Né? O Bobbio, quando fala em proposições de caráter expressivo, ele está dizendo basicamente, ou das funções expressivas de uma proposição, ele está dizendo basicamente para nós que essa função expressiva, que esse elemento expressivo tem atributos ou características de alguma maneira dedicados à relação poética, à relação literária. De fato tem. Né? Eles estão tentando gerar uma disposição catártica, uma condução das experiências do indivíduo que lê. Não é o que, em alguma medida, é o que acontece aqui. Né? Quando eu quero determinar essa proibição, eu quero dar essa fisionomia austera da proibição, eu estou trabalhando com caracteres expressivos. Né? Eles reforçam a condição prescritiva, que significa dizer é proibido. Percebem? Só que é diferente, por exemplo, a expressão ela vai cair nesse medo que eu tenho da punição. A prescrição é o comando que eu dei, em sentido frio e racional. Perceberam a jogada?
Então eu tenho essas três dimensões e eu posso extraí-las das mesmas proposições, das mesmas normas. O fato é que cada norma, na realidade, se eu for fazer escansão, uma tabela, por exemplo, lógica dela, eu vou quebrá-la em um zilhão de pedacinhos, daí eu vou ter um monte de proposições que vão determinar, né? Então, essa norma tipifica o homicídio, né? Então, eu vou dizer, há uma norma. A norma é tipificadora. A tipificação é sobre o homicídio, né? O homicídio é matar alguém, né? Então, ó, veja que eu estou quebrando em várias proposições, né? Para eu fazer a descrição completa do que está acontecendo ali, eu preciso de um discurso muito grande. É como vocês usarem, por exemplo, um computador, né? E vocês perceberem subitamente que a interface de usuário que vocês têm, ela é colocada, ela é construída por meio de um código bastante longo e complexo, né? Para eu programar, por exemplo, sei lá, né, que, né, lógico que eu não sou programador, mas então, né, para sentar lá para eu programar, por exemplo, uma caixinha que me permita registrar um e-mail para mandar e-mails num blog. Eu preciso de 6 páginas de código, né? Sei lá, né? Eu precisaria. Mas não sei, né? De repente tem gente muito mais experiente que faz de forma muito mais elegante. Nem se usa mais na realidade isso, né? Mas é isso, entendem? Eu vou programar, por exemplo, lá, fazer um programinha simples lá que faz com que o computador, né, em C, né, faz com que o computador coloque numerozinhos em ordem que eu dou para ele. Cara, você vai ter ali um texto, sei lá, de 10, 12, 14 linhas para fazer isso, né? Menos, na verdade, né? Mas você vai ter ali várias linhas para um negócio que vai lá, digita 2, 3 números e ele põe em ordem, né? Então o que acontece? É mais ou menos a mesma coisa. Para a norma chegar a ser a norma, cara, você tem um texto gigantesco, um código, né? Um código fonte e toda uma construção, toda uma programação, por assim dizer, dessa norma, tá? Seria mais ou menos essa ideia. O que acontece, né? A gente tem dentro desse contexto também estratégias que significam, né, ou formam na cabeça do Bobbio a noção de justificação. E essas estratégias justificadoras que o Bobbio coloca tem três dimensões: uma justificação material, uma justificação formal e uma justificação científica. Tá? De alguma maneira ele está acessando isso que eu acabei de dizer, só que ele está trabalhando isso em outras dimensões, porque ele está escalando zonas fundamentadoras dessas proposições em discursos alheios ao direito muitas vezes. A justificação material diz respeito aos fatos. Então ela vai mostrar, por exemplo, o cenário, o estado de coisas em termos sociais e vai determinar se deve existir proibições, obrigações, prescrições, né, puras assim, no sentido de faculdades, né, ou permissões, né? Existe ali um fundamento material, né? Existe também uma justificação formal que é representada pelo processo legislativo e a capacidade de convalidação da norma. Lembra que eu falei para vocês que existem os planos de existência, validade, legitimidade, legalidade, eficácia e efetividade. Para falar sobre validade, eu estou falando sobre o cumprimento de determinadas etapas formais, né? E elas cumpridas vão permitir a formação de uma norma. E por fim, a justificação científica, que é a base doutrinária que vai discutir as proposições descritivas que estão por baixo dessa prescrição ou proposição prescritiva. Percebem? Eu não vou simplesmente começar a regular procedimento abortivo sem entender o impacto social disso, sem entender o seu impacto humano, né? Sem entender de medicina. Né? Isso foi, cara, foi uma questão interessante que foi levantada, né? Porque eu lembro, por exemplo, tem uma discussão, né, que vem depois do Roe vs Wade, tá naquele documentário que eu recomendei a alguns de vocês, que fala do Roe vs Wade, já faço a recomendação universal para que vejam, tá no Netflix, inclusive. Lá pelas tantas tem uma médica discutindo, ela está advogando em favor do procedimento abortivo, e tem um outro cara que está advogando contra, né? Ele está basicamente demonstrando aquilo que ele entende ser a compreensão ética e religiosa de mundo dele, ele está lutando por aquilo. E uma coisa interessante que ela fala é o seguinte, ela pergunta assim, escuta, quem é você afinal das contas? O que você está fazendo aqui para discutir esse assunto? O cara fala, eu sou um agente do governo. Fala, tá, mas de que agência? De onde você vem, cara? Ele fala, não, eu sou um consultor. Né? Tá, mas você é consultor do quê? Você é médico? Não. Você é biólogo? Não. Você é cientista social? Não. Sociólogo? Não. Antropólogo? Não. Que raios você é então? Né? Você não tem conhecimento científico para falar do assunto. Né? Ceticista. Ainda perguntou, você estuda ética, você é eticista? Não. Você é teólogo? Não. Então o que você está fazendo aqui? Percebem? Veja, não importa o lugar de onde se vem, desde que você tenha fundamento científico. Se quer argumentar religiosamente, seja um teólogo e vai argumentar. Né? Se quer argumentar eticamente, seja um eticista.
Se quer argumentar culturalmente, seja um antropólogo. Quer argumentar... Não que a pessoa precise do diploma, tá? Não é isso. Mas é necessário que você tenha... O que está sendo colocado, verbalizado ali é... Para eu construir uma norma, eu não posso construí-la só pelo gosto de construir. Logicamente, eu posso. Percebem? Se o Rafael quiser fazer uma norma esdrúxula, e vejam a quantidade de normas esdrúxulas que a gente tem saindo aí hoje, pode? Pode. Vai dar errado? Claro que vai. Barbaramente. Por quê? Porque não existe plataforma científica. Se eu quiser fazer uma norma que ignore relações factuais e demandas sociais, eu posso? Posso. Vai dar certo? Claro que não. Vai dar tudo errado. Não vão respeitar. Se respeitarem, tem gente que vai ser prejudicada à toa. Não vai funcionar. Claro, né? Então é isso que o Bob está endereçando aqui. E se ela não passar pelos trâmites legais, posso fazer? Pode, às vezes, infelizmente, tem norma que atravessa e aparece lá como se fosse válida. E aí você tem que questionar a constitucionalidade, tem que questionar que ela não passou por processo legislativo adequado, e aí você vai lá e rasga e joga fora essa norma. Acontece? Acontece. Né? É para isso, inclusive, que a gente tem meios de discutir, por exemplo, a constitucionalidade de normas. Existem ações específicas, né? Então por exemplo, existem incidentes de inconstitucionalidade, há ações de declaração de inconstitucionalidade, tanto para atos do judiciário e do executivo, quanto para a produção normativa. Tem, né? Para isso que serve, né? Veja, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro isso, né? A gente discutia procedimento abortivo, então pensa lá, justificação material no âmbito da legislação de procedimentos abortivos. O que é a justificação material? Cara, só olha em volta, abortos acontecem. Eles acontecem de forma natural, acontecem por intervenção clínica, por intervenção medicamentosa, com ou sem intervenção médica, mecanicamente. Acontece? Acontece. Tá? E o fato, a questão social tem um monte de mulheres se colocando em risco e morrendo por isso. A questão social tem bastante criança sendo abortada. Tá? Se você quiser olhar os dois ângulos da questão. Isso é justificação material. Precisa da norma? Precisa. Por isso, justificação, percebem? Chamou o assunto norma. Justificou. E vai justificar também a maneira como nós construímos essa norma. Né? Justificação formal. A norma que tipifica, né, vocês falaram, muitos de vocês foram eloquentes ao extremo, quando eu perguntei, vocês teriam feito, por exemplo, o que o Barroso fez num primeiro momento, que é tentar buscar a inocência de pessoas que foram presas por praticarem procedimento abortivo, muitos de vocês foram categóricos ao dizer, não faríamos porque a norma determina que é crime. Ok, né? Então aí você tem uma justificação formal, percebem? Passou por um processo legislativo regular, é válido, foi determinado como crime, tem 4 artigos no Código Penal regulando a questão, é crime, aplica a norma. O Barroso fugiu, portanto, das instituições formais quando tentou levantar esse questionamento? Penso eu que não, porque ele levantou questões constitucionais que afetariam o processo de tipificação da norma. Então ele está jogando formalidade contra formalidade. Não é simplesmente escolher fazer julgamento contra a legem e sair por aí dizendo a lei não vale nada. Isso não existe. Não é assim que funciona. Perceberam a jogada? Mas ele está fazendo a utilização da hierarquia de normas para mostrar que existe uma incoerência sistêmica que precisa ser corrigida. Justificação formal. Tanto para a aplicação direta da norma, quanto para o questionamento de sua aplicação nesse caso. Tá? Justificação científica. Toda a base de discussão doutrinária sobre procedimentos abortivos, tanto no sentido ético quanto no sentido médico. Tanto no sentido do direito da criança em viver, quanto no sentido do direito da mulher ao seu corpo. Percebem? Tanto no sentido da vida digna de uma criança ou da vida pura e simples da criança, da vida digna da mulher, né? Ou da vida pura e simples do bebê. Pronto. Perceberam? Tudo isso entra em justificação científica. Tá? Tudo. E a gente tem que explorar cientificamente. Então, 3 justificações, 3 caminhos, por isso ele está falando dessa energia que permeia a construção da norma. Sacaram? Basicamente é isso. O que acontece? A gente tem aqui uma separação interessante, ele vai dizer assim, olha, existem leituras e leituras, eu posso ler todas essas proposições em sentido gramatical ou em sentido funcional. Né? Eu vou olhar aqui o sentido funcional. O sentido gramatical a gente já conhece, né? Vai nos dar os traços de significação, as explorações sintáticas. O que me interessa aqui são as funções, né? Que a gente já meio que anunciou ali atrás. Ele vai dizer, olha, as expressões, descrições, afirmações e comandos são 4 funções possíveis dessas proposições. E todas elas estão presentes no direito. Alguns vão dizer assim, não é possível, o direito não tem nada de poético, não dá para interpretar. Ronald Dworkin discordaria, 2 gerações teóricas depois de Kelsen. Tá?
O próprio Hart discordaria. Uma geração teórica depois de Kelsen. Em certa medida, o próprio Kelsen, já envelhecido, discordaria disso em certa medida. Tá? Os realistas, né, de uma forma geral, Olive Crona, Patrícia Mindus, Hägerström, Alf Ross, Levelin, discordariam. Então esses têm um leque muito grande de juristas que iriam contra essa ideia de que não existe expressão ou uma certa afetação poética no direito. É diferente, claro que não é literatura, não é assim também, mas existe, né? Os partidários do direito e literatura, François Host, em certa medida, um certo Derrida, né? Um, um Cardoso, por exemplo, né? Cardoso foi um juiz norte-americano, né? E um teórico norte-americano. Então Cardoso, Wigmore, né? Que foi outro, digamos assim, o par do Cardoso nessa discussão, discordariam. Tá? Stanley Fish, né, que trabalha com direito, trabalha com teoria literária e direito, também discordaria. Né? Então tem um monte de gente aí que discordaria frontalmente, discorda frontalmente da leitura que está sendo feita aqui, né? Dessa leitura possível, dessa leitura muito restritiva. Né? Talit também discordaria e assim vai. Né? Enfim, o fato é que nós temos aí um campo de apreensão muito grande. Então tem expressões, descrições, afirmações e comandos que são possíveis. Mas que raio é tudo isso? Expressão é a tua capacidade de gerar sentido e catarse na linguagem. Né? Então a poética, a linguagem prosaica, a linguagem do romance, é um jeito de você afetar emocionalmente. Vai me dizer que isso não existe no direito, cara. Quando você vê, por exemplo, uma exposição de motivos de uma norma que vai falar sobre discriminação racial e fala, historicamente, o afro-brasileiro sofreu pesadamente com a discriminação que lhe foi imposta e é necessário fazer justiça histórica, isso está sendo expressivo. Né? Está sendo descritivo e expressivo ao mesmo tempo, diga-se de passagem. Né? O processo de construção das afirmações ou asserções, ele é mais direto. Né? Então, Rafael pode afirmar isso aqui é uma xícara, isso é uma asserção. Né? Ele pode escrever a xícara é preta, ou ele pode dizer que querida minha xícara. São coisas diferentes. Minha xícara companheira de todos os dias de trabalho, veja que aí é uma expressão. E é um comando, me dê a xícara. São 4 modos diferentes de afetar a linguagem. Né? 4 funções diferentes da linguagem. Modo não é bem o termo, né? 4 funções diferentes da linguagem. E nessas 4 funções nós começamos a descobrir uma em especial que é muito importante para nós, que é a função imperativa. A do comando, né? Sim, não, mais ou menos. Na linguagem, o imperativo, esse modo imperativo, a função imperativa, ela determina a possibilidade de construção de comandos. Entre outras coisas, né? Comandos, ordens e imperativos em sentido estrito, que nós já vamos descobrir como funcionam. Basicamente, o que nos interessa agora é tentar descobrir qual é a diferença entre imperativo, comando e ordem. E aqui a porta entorta o rabo. Porque se eu equiparar imperativo, comando e ordem, eu acabei de equiparar as dimensões moral, social e jurídica, e não é assim. As 3 são diferentes. Né? O imperativo ele tem raízes jurídicas. Eu, particularmente, não sou fã do que o Bob faz no livro dele, ali no final do capítulo 3, quando ele discute essas questões. Ele discute muito bem, tem domínio, tem clareza do que são imperativos, né? Estudou Kant claramente e bem demais. Só que eu tenho um pouco de receio do uso que ele faz da ferramenta, porque o imperativo ele não é bem o que o direito faz, como o próprio Kelsen fala na teoria geral da norma dele. Né? É diferente. O que o direito tem em mãos não é nem ordem nem imperativo, é um comando. Mas a estrutura do imperativo ela permite, e o Bobbio tem essa sensibilidade, entender por que tentar libertar um pouco a gente daquelas raízes de imposição de uma lógica externa para tentar determinar o que significa e como funciona a obediência à norma. Né? Lá fora nós podemos perguntar por que obedecemos, mas como obedecemos, isso é mais uma questão, nesse caso aqui, é mais uma questão jurídica. Tá? A gente não está falando aqui de regramentos, por exemplo, que podem vir da dimensão da psique ou da natureza, né, que a gente chamaria aqui no direito de, como diria o von Wright, que foi um jurista legatário do Wittgenstein, né, ele chamava de normas anancásicas, né, justamente por conta do termo ananké, fatalidade. E não é isso que nós estamos, não é disso que se trata, mas é do comando, do comando, do mecanismo de comando racional que vai ser obedecido racionalmente. Então a gente não quer explorar o medo do indivíduo
o condicionamento psicológico. A gente quer saber como esse operador se constrói racionalmente na cabeça da criatura. Tá? Esse é o nosso lugar de debate. E aí a primeira coisa que a gente tem que entender é que uma prescrição que trabalha essas categorias, ela vai sempre operar a partir de uma determinação prescritiva. Por que prescritiva? Porque prescreve um comportamento. Ela diz, ó, você deve fazer assim, não deve, pode ou não pode, e assim por diante, tá? E aí você sempre tem um sujeito ativo e um sujeito passivo da prescrição. Isso, por si só, é super relevante, porque quando a gente fala sobre justnaturalismos, a presunção de um sujeito ativo é a presunção de um sujeito ativo abstrato, que pode ser a sociedade, a natureza humana ou Deus. E aqui a gente, como a gente está fazendo uma construção científica que não se remete à teologia, não pode se remeter à teologia, não pode se remeter à fé ou à teologia, nós somos obrigados a excluir esses fatores todos. Também não nos remetemos à filosofia, nem à ética, nem à filosofia moral. Temos que excluir tudo isso. O que significa dizer, portanto, que esse sujeito ativo está circunscrito à figura do Estado, como já dizia o Kelsen. Lembra que eu falei para vocês lá pelas tantas? Kelsen, quando diferencia direito natural e direito positivo, diz que o direito natural ele tem um problema em sua raiz. Ele sempre, toda a ordem, todo comando que é dado, presume um emissor, um sujeito ativo que está dando o comando, né? E um sujeito passivo que recebe, né? Um receptor. Eu sou o receptor, nós cidadãos somos os receptores. O sujeito ativo pode ser o Estado, no caso de uma norma posta, mas no caso de questões éticas e morais, transcende. E para existir efetivamente um sujeito ativo, tem que ter alguém falando, e esse alguém vai ser Deus, na mentalidade que é o Sêneca. Ele fala, direito natural ele necessariamente presume isso, não importa o quanto ele tente se explicar como a partir de bases éticas e ético-científicas, não importa o quanto ele tente se explicar a partir da psique. Não importa se você encara Deus como sendo alguém ou algo que está na tua psique para você dialogar, ou se você acredita como cristão, como enfim, seja lá quem for, como o muçulmano, como, né, enfim, o judeu, como, sei lá, né, como o adepto do candomblé, da Umbanda, que existe um deus ou deuses, né, ou espíritos ou entidades que estão lá falando para você cumprir certas coisas e estão te dando um comando que é para você agir pelo bem, que você tem que agir por esse bem. Não interessa, o fato é que eu não posso trabalhar com crenças, então eu tenho que eliminar tudo isso. E sempre, sempre, em todas as explicações há uma remissão. Seja uma remissão espiritual, seja uma remissão psicológica, né, de um alter ego psicológico. Então corta tudo isso porque não dá. Então o único sujeito ativo que sobrou foi o Estado. E esse único sujeito ativo que sobrou, sendo o Estado, determina, nesse sentido, a demanda de um direito positivo quase que exclusivo e, portanto, do juspositivismo que o Kelsen defende. O Bob não está longe disso. Ele está aqui dizendo, olha, tem que ter um sujeito ativo, esse sujeito ativo vai ser concretizado na forma de instituições de Estado, e o passivo sou eu, que sou o cidadão, né? Então aí existem sujeitos ativo e passivo da prescrição. A forma é a atribuição legislativa, a atribuição procedimental que você dá quando você faz essa construção, quando você cria esse desenho. A partir dali, ó, valeu, valeu, ótimo, então eu tenho que obedecer. Ah, não vale, inconstitucional. Ah, não vale, isso aí não foi votado direito. Ah, não vale, não foi sancionado. Então não. Percebem? Então esse traço, esse desenho, ele também entra aqui, ele também ingressa nessa plataforma formal. Por fim, existe a questão da força obrigatória. E isso é uma coisa muito interessante que o Bobbio agrega, porque nem toda norma precisa de sanção. Mas Kelsen e Bobbio, né, tecnicamente, né, mas o Kelsen e o Bobbio, eles entendem que se não tiver sanção, não vale nada. Né? Então eles estão dizendo, ó, tem que ter força obrigatória, é justamente isso que é dado, essa cogência. O Bob ele vai olhar mais por esse sentido. Se a norma não for, se você não puder impor a obrigação de obediência à norma, não adianta nada. O Kelsen fala, tem que ter uma sanção interna. E a partir de agora você tem essa estrutura tríplice que está colocando esse modelo normativo. Agora, por que isso entra em imperativos autônomos e heterônomos? Né? Basicamente, esse desenho ele serve tanto para o direito quanto para um regramento moral. Tá? De um jeito ou de outro, o que acontece é o seguinte: eu tenho duas fases para estabelecer a obediência. Uma fase externa, né, que é dada para esse imperativo heterônimo. O imperativo heterônimo, que é o que está desenhado aqui com mais clareza, ele aparece quando o outro vem e me diz, olha, você tem que fazer tal coisa. Tá? Vejam que existe também uma dimensão de um imperativo chamado autônomo, que pertence mais especificamente aos modelos íntimos de uma moralidade, né, que está mais ligada à convicção individual
e de fundamentos éticos e questionadores da própria existência do indivíduo. Quando o outro vem, tanto no âmbito moral e jurídico, e me diz você tem que fazer, esse âmbito externo determina uma heteronomia. Por que heteronomia? Porque alguém veio e pôs de fora, heteros, um nomos, um padrão de comportamento. Rafael, você tem que se trajar da forma adequada. Rafael, por caridade, respeite as pessoas, dê bom dia. São hábitos, são costumes, mas são heterônomos. Ah, eu não quero. Não, Rafael, por favor, né? Rafael, você tem que lembrar que você tem que pagar seus impostos em dia. Rafael, você tem que respeitar os contratos que você firmou. São estratégias heterônomas, isso vem de fora. Pode não ser a minha convicção. Né? Vou dar um exemplo histórico e filosófico aqui, né? Que é o exemplo do Thoreau. Né? O Thoreau ele falou lá pelas tantas, ele tem um livrinho chamado Sobre a Desobediência Civil, que eu amo de paixão. É um dos ancestrais da filosofia anarquista, e o Thoreau ele fala assim lá pelas tantas, olha, quer saber do que mais? Eu me enchi de... Ele escreve isso no livro, ele fala, tô contando aqui a experiência de como eu fui preso. Né? Por que ele foi preso? Porque um belo dia ele se encheu e disse, eu não faço uso de porcaria nenhuma da vila, da cidade, né? Eu não frequento a igreja, eu não uso a praça, eu não quero fazer uso dessas coisas, eu não quero ter convívio com os outros. Daí ele resolveu montar uma cabana no meio do mato, foi para lá e foi viver lá, foi plantar, colher, viver, ler os livros, escrever lá e ficar lá sozinho. E aí um belo dia chega um cobrador de imposto na porta dele dizendo, ó, escuta, Henry, né? O nome dele é Henry David Thoreau, né? Ele fala, ó, Henry, você tem que pagar os teus impostos. Ele fala, cara, por que eu vou pagar imposto? Eu não uso a igreja, eu não uso a praça, eu não procuro intendência, eu não peço para julgarem meus casos, eu não peço ajuda de polícia, de guarda, de nada. Por que eu tenho que pagar imposto? Eu não tenho que pagar. Fala, olha, você tem que pagar, você é cidadão da cidade, da vila, você vai ter que pagar, cara, eu lamento. Ele fala, não vou pagar porcaria nenhuma. Cara, você vai ser preso. Fala, tudo bem, me prenda. Adivinha, né? Dito e feito, os guardas voltaram, arrastaram ele para prisão. Né? E ficou preso. E ele fala assim, olha, eu não... E exatamente esse é o ponto. Há uma regra heterônoma, você tem que pagar teu imposto, cara. Eu não quero, ele não está convicto. Mas a regra heterônoma tem uma força obrigatória, ela vai se impor. Ela tem uma forma que foi determinada, e não interessa se você mora no meio do mato ou no centro da cidade. Se é cidadão daquilo ali, você vai ter que pagar. Não interessa se você usa ou não usa os serviços, tem que pagar, percebe? Tem um sujeito ativo, que é a autoridade. Tem um sujeito passivo, que é o cidadão, aí no caso o Henry, né? O Henry David Thoreau. Tudo bem? Tá aí. Agora, existe uma leitura autônoma de mundo e de vida que ele faz. Né? E essa leitura autônoma de mundo e de vida, na cabeça dele, diz assim, olha, tem regras que eu não quero seguir, que eu entendo que eu não devo seguir, porque elas não são certas para mim. Vou dar um outro exemplo histórico e filosófico. Russell, né? Não o Edmund Russell, né? Bertrand Russell, o britânico. Bertrand Russell era um pacifista convicto. Chegada a Primeira Guerra, ele foi convocado para lutar, ele falou, eu não vou, eu me recuso. Ele não se alistou e não quis ir. O que acabou acontecendo com ele? Ficou preso. E ele fala assim, olha, existe aqui uma norma heterônoma? Claro, você tem que se alistar, tem que lutar pelo seu país, se não lutar vai pra cadeia. Tá. O que ele fala? O pacifismo me compele. Isso é uma regra dele, pessoal. Então ele fala assim, autonomamente eu escolho não pegar em armas. Autonomamente eu escolho não exercer violência. Eu sou um pacifista convicto e não lutarei. Né? Não interessa o que vai acontecer. Isso é autônomo. Né? O Rafael, por exemplo, ele pode escolher ser um cristão, isso é autônomo. Assim como vocês podem escolher praticar o candomblé ou o batuque, isso é autônomo. Assim como vocês podem escolher ser veganos ou comer carne, isso é autônomo. Assim como vocês podem escolher plantar jardins sustentáveis no quintal de vocês ou não. Também é uma questão de autonomia. Né? O que significa? O que significa essa autonomia? Autonomos, você faz as regras da sua vida. Existe um espaço mesmo dentro do direito que te permite fazer isso. Né? E mesmo dentro da moralidade. Né? Tudo bem? E aí a gente tem toda uma linha, né? Uma ramificação do que significam esses imperativos. E aqui eu vou emprestar um terceiro cara que o próprio Bob emprestou, que é o Immanuel Kant. Né? O filósofo que lá na virada do século XVIII para o século XIX, né? Ou na verdade né, no fim né, do XVIII, né, de uma maneira mais intensa, vai produzir a sua filosofia. Né? O Kant ele é uma figura muito peculiar, ele começa a produzir filosofia com 57 anos de idade, a rigor. Ele publica o primeiro grande texto de filosofia dele com 57 anos. Mas ele já tinha uma carreira longa, ele era estudioso da matemática, da astronomia, tinha se notabilizado como cientista, escrevendo artigos breves e muito sagazes, muito inteligentes sobre astronomia, estudou mais profundamente a questão da influência da Lua, das fases da Lua sobre o movimento das marés, se notabilizou em Königsberg, na universidade em que ele dava aula,
e trabalhava por conta disso. E aí ele começou a escrever, ele percebeu, na realidade, ele detectou um defeito muito grande na base do racionalismo que ele empregava para a produção filosófica dele, quando ele estudou um cara chamado David Hume, um empirista, falou: olha, eu não concordo com o empirismo como base, acho ele equivocado, mas o Hume tem razão em muita coisa, muita crítica que ele faz aos racionalistas. E aí ele funda o que eu penso particularmente ser um movimento que começa com ele e termina com ele, que é chamado de criticismo. Né? E aí ele escreve as grandes críticas, e esses textos eles começam a ganhar força, a ganhar vulto. Algumas pessoas amam, outras odeiam, porque são textos longos, herméticos e de difícil leitura. Né? Inclusive os alunos dele brigam por causa disso. Né? Então ele tem 2 alunos, e dentre esses dois, um deles faz uma crítica pesada às obras dele, enquanto o outro fala, é só uma questão de buscar entender, e escreve uma introdução à obra dele, que passa agora a ser disseminada, demora para ganhar vulto, né? Mas ganha vulto eventualmente e acaba notabilizando Kant como um dos maiores filósofos aí da modernidade tardia, se não maior dentro do contexto europeu. Né? Isso porque ele resolve transformar a filosofia numa ciência. Ele é um dos primeiros a se preocupar, depois de Descartes, com isso e de tentar reavaliar as bases da produção filosófica. Isso em pensamento filosófico vocês veem com mais detalhes. Aqui o que me interessa é o seguinte, ele tem uma filosofia moral que é muito útil e muito afeita ao jurista, porque o Kelsen usou muito dela, bebeu muito dessa fonte estrutural, o Bobbio também, muitos juristas bebem muito dessa fonte. E ele, assim, eu vou fazer o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo, que é bem mais complicado. Isso aqui está da crítica da razão prática, a fundação da metafísica dos costumes, a metafísica dos costumes e a doutrina do direito. São 4 grandes textos, talvez a crítica do juiz incluída em 5 grandes textos, para entender o que ele está fazendo. Eu não vou ter tempo de falar disso agora, eu vou falar só dos imperativos. Eu detesto falar só dos imperativos, porque eles são a ponta da ponta da ponta, tá? Mas eu vou falar só deles. Para resumir, assim, bem resumidinho, o que acontece é que o Kant ele entende que nós agimos em nome da nossa própria preservação, a partir de um princípio ético chamado princípio do amor próprio. Tá? Esse princípio do amor próprio ele faz com que nós busquemos a nossa própria sobrevivência em 2 grandes frentes. Uma frente inconsciente, que ele vai chamar de frente das inclinações, que envolve desejos e necessidades, e a gente não consegue questionar nem bater de frente com isso, porque faz parte da nossa natureza. E uma outra que é à frente da própria vontade do indivíduo, da vontade consciente do indivíduo, que é a que nos interessa aqui. A vontade consciente do indivíduo, ela acontece, e esse ponto é super importante, entre a autonomia e a heteronomia. O indivíduo ele resolve fazer as coisas por conta própria. O problema é que o indivíduo não decide aleatoriamente o que ele vai fazer. Ele analisa o que está ao redor dele e começa a construir juízos interiores, ou seja, tira constatações do mundo e começa a agir segundo essas constatações. Né? Então ele tem dentro de si aquilo que vai ser chamado, a vontade ela se manifesta num negócio chamado volição. Então, por exemplo, Rafael tem sede, Rafael quer beber, não, perdão, sede é um péssimo exemplo porque é de necessidades. Rafael, por exemplo, quer estudar psicologia, e ele vai procurar um lugar que ensine psicologia. Isso é volição, né? Agora, para fazer isso, Rafael vai ter que olhar, será que eu tenho tempo? Será que eu tenho grana? Será que é bom? Será que é uma atitude boa, né? Será que é alguma coisa boa fazer isso? Será que eu não vou estar, né, me desviando, por exemplo, dos meus propósitos? E aí o Rafael começa a pensar em tudo isso. E essa volição, ela começa a construir um regramento interior. Ele vai dizer assim, olha, na realidade, tudo que vem para o aperfeiçoamento, o Rafael fala para si mesmo lá pelas tantas, se vier para o aperfeiçoamento será bem aproveitado, desde que não interrompa com as obrigações de aula que o Rafael tem. Então ele fala, não, beleza, é isso que eu quero fazer. E aí isso começa a ser construído como uma regra, né? E começa essa volição, ela surge e ela determina um rumo, uma rota que o Rafael vai tomar. A questão é que quando o Rafael perguntou se isso afetaria o trabalho dele, por exemplo, ele começou a se perguntar como as pessoas lá fora veriam isso e como isso afetaria as pessoas lá fora. Então deixou de ser uma discussão interior, volição, e virou aquilo que ele chama de regra volitiva. Ela saltou para fora de repente e voltou para o Rafael, porque o Rafael não precisou conversar com a Jamile, que é a esposa dele, não precisou conversar com os alunos dele, só pensou como é que impacta na vida deles, como é que eles veriam isso, como é que eles entenderiam isso. E agora volta para o Rafael, percebem? Mas então ele não perguntou para ninguém, mas ele anteviu como a sociedade veria isso, como o mundo dele veria isso. Freud chamaria isso de uma dinâmica com o superego. E agora ele vai tomar essa decisão, e quando ele toma essa decisão, ele toma com base nessa regra volitiva que já tem em pé na heteronomia. Percebem? E a regra volitiva vai gerar para ele algumas conclusões, conclusões racionais que regem a atitude que ele quer tomar.
que são chamadas de máximas, né? Ou é antes regida, né, por essas relações. E essas máximas vão se concentrar sobre a ação do Rafa, sobre a maneira dele entender, sobre essa regra volitiva, e vão gerar a partir dali alguns imperativos específicos, que podem aparecer em 3 qualidades. Podem ser imperativos categóricos, que são respeitados simplesmente porque são primados da razão. Fale sempre a verdade, Rafael. Seja um homem honesto. Respeite e cumpra as promessas que você fez, né? Pode ser um imperativo hipotético. Rafa, se você quer ser um sujeito, um sujeito de sucesso, trabalhe duro. Rafa, se você quer ir bem na prova, estude. Rafa, se você quer fazer o curso de psicologia, preste-se porque há prazo. Percebam, o imperativo categórico ele é respeitado por ser um primado da razão. O hipotético é respeitado porque eu quero chegar a um determinado resultado e a busca desse resultado implica certas estratégias, certo? Então o hipotético ele é condicional, o categórico não. E aí tem o imperativo persuasivo. Rafa, se você quer que as pessoas sejam mais receptivas a você, procure se interessar pelos problemas delas. Tem um pé no hipotético, percebam. Mas aqui, basicamente, o persuasivo é definido pelo Kant como sendo um tipo de imperativo que faz com que nós consigamos somar as forças dos outros às nossas próprias causas. Por isso, persuasivo é para persuasão do outro. Você quer ajuda de uma pessoa, mostre para ela que é vantagem para ela te ajudar. De todos é o menos discutido o persuasivo, porque é o mais egoísta. Então, ele é o menos discutido na filosofia moral e no pensamento jurídico. Tá? Então, veja, essa autonomia, volição e regra volitiva são elementos internos, agentes internos. Desculpa que eu estou resumindo aqui, cara, 5 obras em 20 minutos. Tá? Então, vocês entenderam por que eu fiquei com receio de fazer isso e por que essa exploração, para mim, é uma coisa um pouco mais delicada. Ela é bem mais complicada do que isso. A gente teria que explorar o que é juízo, precisaria explorar os tipos de juízo, precisaria explorar as faculdades mentais, as faculdades humanas, a relação liberdade-autonomia, liberdade-natureza, precisaria fazer uma exploração da variação de valores morais, o que é objetivo e subjetivo na moral. Isso tudo a gente deixa para pensamento filosófico. Aqui a gente tem a nossa estrutura necessária. Imperativos categóricos, hipotéticos e persuasivos podem deixar o persuasivo de lado, imperativo categórico e hipotético é o que mais nos interessa. Beleza? E aí resta-nos a última parte, agora que a gente já tem os mecanismos internos da obediência, quer dizer, eu quero fazer uma coisa, eu penso em como quero fazer, eu descubro como as pessoas lá fora falam, ou pensam, ou fazem, ou agem, descubro o que a lei diz, porque a lei também está nesse âmbito da heteronomia, e eu ajo. Agora a gente tem que separar comando de imperativo, porque o imperativo ele é construído racionalmente, como vocês veem. E o comando também é, só que a construção racional do comando não é essa construção interna do será que eu obedeço ou será que não. Ela é a construção externa do que diz qual é o impacto social que eu vou gerar dando esse comando. Sacaram a ideia? Não é uma ordem do tipo Rafael me deu café. A ordem é de um indivíduo para outro e é super específica para a situação. Não é um imperativo, porque o imperativo opera internamente, constrói uma resposta externa e tem fundo moral. O imperativo é extremamente abstrato. É um comando. É proibido tomar café sem designação de procedência. Ou é proibido vender café sem designação de procedência. Por quê? É mais fácil proibir o beber ou o comprar. Se eu proíbo o beber, eu vou ter que farejar o café de todo mundo que bebe para saber? Entendo a analogia que eu estou fazendo aqui de café, né? Se precisar, né? Aliás, nem se precisava, eu vou ser mais literal mesmo, porque não tem necessidade, mas, né? O que eu vou proibir? O tráfico ou vou proibir o uso? Por que a gente vai atacar primeiro a proibição do tráfico? Porque é eficaz assim. Percebem? É mais eficaz. Então aí o comando ele tem uma outra preocupação, ele tem um outro alvo. Né? Ele é mais abstrato que a ordem, mas ele não tem esse caráter racional profundo, não vou nem dizer profundo, mas tão explícito quanto o imperativo, e ele não envolve a mesma mecânica racional. O imperativo ele envolve um será que devo obedecer. Né? O imperativo aparece por uma linha de raciocínio construída interiormente. O comando ele envolve 3 justificações que a gente colocou lá atrás. Então, o comando ele tem uma arquitetura mais científica. E o comando ele envolve mais, ele dá mais ênfase nos sujeitos e na sanção do que propriamente nas máximas racionais construídas. Percebem? Então aí tem um divórcio entre as duas linhas. Né? O Bob ele fala de comandos específicos e comandos impessoais. Por que ele vai falar isso? Porque assim como eu dou ordem, né, tipo, me dê essa xícara, eu posso ter uma versão muito próxima da ordem chamada comando específico. Mas o que é um comando específico? Um comando específico é o comando que o juiz dá para as partes.
Só que veja que o juiz ele não fala assim, dê tal coisa para fulano. O juiz fala assim, cumpra-se a decisão. Então, por exemplo, dê a xícara para o Rafael. A xícara do Rafael, dê a xícara para o Rafael. Pode ser, por exemplo, uma pessoa falando isso para para alguém que esteja aqui na casa. É Miri falando isso para alguém que visita, dê essa xícara para o Rafael que é dele. Ele vai ficar bravo. Veja que é um teor, isso é uma ordem. Agora, um comando judicial é, por exemplo, alguém levou minha xícara querida embora. Eu movi uma ação dizendo eu quero minha xícara de volta. O juiz fala, olha, o bem veja a diferença de linguagem. O bem pertence a ele. Esse bem deve ser devolvido intacto em até X dias sob pena de multa. Perceberam a diferença? Opa, desculpem. Isso é um comando. Isso é um comando. Eu nem sei como eu fiz isso, mas gostei de fazer isso. Da próxima vez, eu acho que eu apertei del aqui. Depois eu vou testar de novo. Isso é um comando. O comando ele tem uma ampliação e uma certa abstração. O comando que o juiz determina ele não é uma ordem desse para aquele, pura e simplesmente. Acontece entre partes definidas, sem dúvida alguma, é específico para elas, mas quando ele dá esse comando, ele está vinculando a uma potencial sanção, ele presume a possibilidade de não ser cumprido. O juiz não está olhando no olho da pessoa e dando um comando, dando uma ordem absolutamente íntima e pessoal. Ele está julgando uma situação. Ele está olhando tanto para os fatos quanto para a norma. Quando a Milly vem e diz dá a xícara do Rafael porque ela é dele, ela não está olhando para uma norma que diz a xícara é propriedade do Rafael. Ela está dizendo é algo querido para ele vai ficar bravo se você pegar dele. Percebem? Vou nada, né? Mas entenderam a ideia? É mais ou menos isso. E o que é um comando impessoal? Comando impessoal é o comando que a norma jurídica, enquanto lei, dá para nós. Tipo, aquele que causar dano patrimonial será obrigatório indenizar. Pronto. Sim. Agora, se causou dano, quebrou minha xícara, o juiz fala, agora você vai indenizar a xícara do Rafael. Então, porque quebrou uma xícara, vai pagar 4 mil reais de indenização, porque era uma xícara muito preciosa para ele, mais o valor da xícara. Que nem conta diante do resto da indenização, né? Que é uma bagatela, né? Lógico que não haveria uma ação por isso, né? Enfim, por uma série de razões. A xícara é substituível, enfim, não vem ao caso, mas tá aí, né? Poderia ser, poderia ser. Percebem? Então existem distanciamentos, mas por que é importante falar de comandos específicos e comandos impessoais? O Kelsen, quando fala desse assunto, vai falar que quando o juiz dá uma decisão, ele está na realidade construindo uma norma, assim como o legislador constrói uma norma. Só que a norma que o legislador constrói ela é muito mais geral e muito mais ampla, ao passo que a norma construída pelo juiz é específica e interpartes, ou seja, acontece entre as partes. Mas e nos casos das decisões que o STF dá e que causam afetação sobre várias ações judiciais específicas de determinados temas? Aqui a gente já vê o ponto de tangenciamento e mais do que isso. Mesmo assim, o tribunal está decidindo interpartes, só que agora ele está decidindo para um universo interpartes mais amplo. Não é para fulano e ciclano, mas é para todos os fulanos e ciclanos que se envolverem nessas categorias de ações, e só para eles. Percebem? Por que isso é tão importante? Porque como a atividade de decisão é a mesma, como a atividade de imposição de determinado comando é a mesma, estruturalmente não há diferença entre o que o legislador faz e o juiz faz. Só que tem que haver, porque isso tem que sustentar racionalmente a tripartição de poderes, tem que sustentar racionalmente a divisão dessas funções ou poderes de Estado. Não havendo essa partição, não havendo essa separação, o que acontece é que você começa a ter vícios e esses profundos vícios começam a misturar os canais. E aí a tripartição de poderes desaba, e como diz o próprio Kelsen, quando ela desaba, acaba também a ciência do direito. Porque se ela desabar, força, execução, lei, juízo se tornam uma coisa só. E se ela se torna uma coisa só, não há por que ter teoria. Ela é insustentável na prática. Na prática, diz ele, vejam bem. Né? Porque afinal das contas, daí o governante faz o que ele quer, quando ele quer, julga do jeito que quer, legisla como quer, blinda como quer as suas ações. Aí não é uma questão mais de correção, incorreção, adequação, inadequação, validade, não validade. Percebem? Legitimidade ou não legitimidade. É um fazer porque se quer fazer. Beleza? Essa é a mensagem central, né, aliás. Eu volto agora com os próximos capítulos nos próximos vídeos. Eu estourei barbaramente o tempo, eu sei, eu peço desculpas, foi 1h30 de vídeo. É longo porque o tema é mais complicado, né? Como vocês viram, ele é mais complicado não, mas mais extenso. Então eu deixo esse vídeo, haverá outros, concentrem-se muito nesses para as provas de vocês, tá? Porque é aqui que o núcleo da coisa vai estar, beleza? É isso aí, galera, por favor, qualquer coisa me procurem, cuidem-se, Deus abençoe vocês, tentem ficar em casa, por favor, mesmo com a maleabilização, pelo menos até sair a vacina, e qualquer coisa procurem pela gente. Deus abençoe, galera, até mais!